Olá, eu sou a professora Estela, sou professora de Educação Física e nós vamos dar continuidade às nossas aulas EAD. Hoje nós vamos falar sobre esteroides anabolizantes para o 9º ano. O que são os esteroides anabolizantes, né? Para que servem? Eles são benéficos ou maléficos para a nossa vida, né? Nós precisamos utilizar isso, então é isso que a gente vai tentar esclarecer hoje para vocês, né? O porquê que atletas utilizam, o porquê que ele é proibido, e aí a gente vai tentar deixar o mais claro possível para vocês hoje. Vamos lá, o que é um esteroide anabolizante? Esteroides anabolizantes são drogas fabricadas em laboratórios de maneira artificial para substituírem o hormônio masculino, a testosterona, que atua no crescimento dos músculos, chamado de efeito anabólico. Então, a gente já pode ter uma base do que é, né? A gente pode ver que são hormônios masculinos, né? A testosterona, só que ela é feita de forma artificial, né? Em laboratórios. Mas por que é tão ruim, né? E como que funciona o efeito anabólico, né? A gente vai ver um pouquinho sobre isso agora. O que é o anabolismo ou efeito anabólico? São reações que acarretam no armazenamento de energia e construção de tecidos. Um exemplo de processo anabólico é a síntese de proteínas dentro do tecido muscular. Isso ocorre, por exemplo, quando após uma sessão de treinamentos temos uma ingestão adequada de nutrientes, né? A alimentação adequada, principalmente por carboidratos e proteínas. Dessa maneira, a pessoa facilitará a hipertrofia muscular. O anabolismo é responsável pelo crescimento, regeneração e manutenção dos diversos tecidos e órgãos presentes no organismo, né? Então, que a gente pode ver que o anabolismo é a construção, né? Ela é responsável por nutrir o músculo, responsável pelo crescimento, pela regeneração daquele músculo, daquele tecido muscular. E com a alimentação adequada, cada vez vai ser melhor, né? E a gente vai ver o porquê que as pessoas utilizam, né, os esteroides anabolizantes. Para tratamentos de pacientes que não produzem a quantidade suficiente de testosterona. Os que utilizam essas drogas, sem ser por problemas médicos, fazem esse uso para melhorar o desempenho nos esportes, aumentar a massa muscular e reduzir a gordura no corpo. Gente, quando a gente vê essa informação, é muito legal, né? A gente pode fazer, nossa, dá muito resultado, é algo bom para a nossa saúde, mas não é assim que funciona. A gente pode ver que os médicos só recomendam o uso desse medicamento em pessoas que não produzem ou produzem em poucas quantidades a testosterona. E como a gente vai ver posteriormente, né, nos efeitos, a gente pode ver que se uma pessoa normal que produz normalmente aquela testosterona, utilizar esse remédio, esse medicamento, vão ter efeitos colaterais muito agravantes, né, muito piores. Então, não é assim que funciona, vou tomar, vou ficar magro, vou ter massa muscular e vou ficar muito bem. Não, não é assim que funciona. E é isso que acontece com atletas, e pessoas que utilizam esse medicamento por falta de conhecimento, ou até mesmo utilizam porque deu certo com outra pessoa e pensa que vai dar certo com ela também. Quem são as pessoas que utilizam, né? Os principais usuários dessas drogas são atletas. Porém, o uso também está se espalhando entre os não atletas, que buscam um corpo sarado, né, forte, definido. Os homens são ainda maiores usuários, mas esse uso vem crescendo também entre as mulheres. Então, como a gente falou anteriormente, é utilizado tanto por atletas como não atletas, né? Como eu falei, às vezes as pessoas veem que aquele atleta utiliza, ele é muito forte, é saradão, definido, e a gente pensa que também vai ficar daquela forma e que não vão ter efeitos colaterais, mas não é assim que funciona. Então, a gente vai ver agora quais são os efeitos colaterais do uso dos esteroides anabolizantes entre homens e adolescentes, né? A gente vai ver os efeitos em homens e adolescentes, em mulheres e adolescentes e em ambos os sexos. Por que a gente está fazendo essa separação, né? Porque
os efeitos colaterais, talvez que aconteçam em homens, não aconteçam em mulheres e assim sucessivamente, né? Então a gente vai tentando desenrolar para ficar bem claro para vocês. E a gente pode lembrar também que é muito interessante que aconteçam esses efeitos colaterais, que eles são bem visíveis, para que vocês vejam que não é saudável a utilização desses esteroides anabolizantes, a não ser que o seu médico recomende por alguma falta de níveis de testosterona, e aí é outro caso, tá bom? Vamos dar uma olhadinha agora nos efeitos colaterais entre homens e adolescentes, né? Temos a redução da produção de esperma, esterilidade precoce, impotência sexual, dificuldade ou dor em urinar, crescimento irreversível das mamas e calvície, né? Então a gente pode ver que eles são bem visíveis, esses problemas, e a gente vai ver agora o que acontece nas mulheres e adolescentes, né? Temos o aparecimento de sinais masculinos, o engrossamento da voz, crescimento excessivo dos pelos no corpo, diminuição dos seios, pelos faciais, né, a barba, e a perda de cabelo, né? Ela não chega a ficar calva, mas ela tem uma perda de cabelo bem significativa. Então a gente pode ver que tanto nos homens, mulheres, adolescentes, esse efeito colateral ele é bem brutal, né? Bem visível. Então a gente pode ver que não é assim que funciona, né? Que eu vou utilizar, vou ficar bonita, saradona, tudo mais. Não é assim que funciona. Então a gente vai ver agora o que acontece para ambos os sexos, né? Vamos ver primeiro de adolescentes, né? Pré-adolescentes, depois dos adultos. Quais são os efeitos, né? Para ambos os sexos, adolescentes e pré-adolescentes, finaliza de maneira prematura o crescimento, deixando a estatura baixa para o resto de suas vidas, né? O que a gente pode ver? Quando a gente fala sobre finalizar de maneira prematura o crescimento, não quer dizer aquela pessoa que tem baixa estatura por ser genética, né? Que ela é uma pessoa baixinha, não quer dizer isso. Quer dizer que se você utiliza na adolescência ou na pré-adolescência, ela pode interromper o seu crescimento. Então, você está fazendo com que esse fator aumente, né? Esse fator de risco aumente e que acarrete isso, né? Na finalização de maneira prematura do seu crescimento. Você ficar pequeno, baixo, né? Para o resto da vida. E para ambos os sexos, né? De qualquer idade, pode acarretar em cânceres, né? Em diversos tipos de câncer. Por isso que a gente colocou câncer, porque existem vários. E quais são os efeitos em ambos os sexos em qualquer idade? Agora, nos próximos slides, eu vou ficar passando e vou falando para vocês, para não ter que ficar voltando e indo toda hora. Temos a má coagulação do sangue, alteração no colesterol, a hipertensão, ataques cardíacos. Nós temos o excesso de acne, né? A gente pode ver que não é uma acne qualquer que a gente tem na adolescência. É um excesso de acne, é o excessivo, né? A gente pode ver aí nessas imagens que tem até lesões, né? Nas costas aí desse rapaz ou dessa moça. E temos a oleosidade no cabelo e na pele. Não estamos falando também sobre a oleosidade que nós temos comumente, né? Mas em coisas excessivas. Isso pode acontecer se você utilizar esteroides anabolizantes. Podemos também ter a AIDS, hepatite B e C e outras doenças devido ao desconhecimento da origem do produto. Então, a gente pode ver que sobre o desconhecimento de outras doenças, por quê? Porque, às vezes, mesmo que vocês não vão ao médico, um colega, um amigo, uma pessoa que se diz ser seu colega, né? Porque uma pessoa que ela te oferece isso, ela não é muito colega, né? Então, a gente pode ver que se ela utilizar, por exemplo, a agulha que ela utilizou em outra pessoa, ela pode transportar a doença de outra pessoa para você. Por isso que a gente fala de doenças que a gente não sabe da origem, né? De onde veio, por quem pegou e tudo mais.
E quais são os efeitos dos esteroides na nossa mente, né? Porque além dos efeitos físicos, né, colaterais físicos, temos também os mentais. Irritabilidade, esquecimento, alteração de humor, confusão, distração e agressividade. E aí a gente vai fazer aquela perguntinha, né? O que acontece se uma pessoa for surpreendida levando um anabolizante para junto dos amigos ou vendendo para amigos, né? Então, eu acabei de falar para vocês sobre isso. E aí a gente vai ver que, nos dois casos, se a pessoa levar para você ou se ela vender para você, a pessoa estará infringindo os seguintes artigos do Código Penal. O artigo 278 e 282, né? Que é a venda de substâncias nocivas à saúde e o falso exercício da medicina. Porque somente médicos que podem receitar essa medicação, né, esse medicamento. E aí a gente vai ver agora um videozinho. Depois desse vídeo a gente vai conversar para que ele serve, né? A gente vai ver qual vai ser o entendimento de vocês diante desse vídeo e já a gente retorna. Vamos lá! Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou Átila, biólogo, pesquisador e cheio de esteroides. Hoje vamos saber o que é o doping. Tomar poções e receitas que melhoram a performance não são exclusividade de lutadores de UFC, nem de marinheiros, nem dos ursinhos Gummy. Dietas e receitas já são usadas desde as primeiras Olimpíadas gregas. Um dos mais comuns são os estimulantes, como o que foi usado durante toda a escrita desse episódio, a cafeína. Aliás, a cafeína é uma das poucas substâncias que melhora a performance esportiva e tem o uso permitido, justamente por ser tão comum em nossa dieta. Como Murray Carpenter conta no curioso Caffeinated, além da cafeína melhorar a contração muscular, ainda diminui o cansaço e mantém a performance em provas de longa duração, como maratonas e triatlos. Nem sempre o que um atleta usa para melhorar a performance é tão inofensivo como um café. Na maratona das Olimpíadas de 1904, Thomas Hicks, que acabou ganhando a medalha de ouro, tomou 2 doses de estricnina para correr. Sim, veneno de rato, e lavada com conhaque. Esse uso de substâncias começou a ficar um pouco mais profissional e dar mais resultados com o uso da ciência e da medicina. Treinadores agora podem usar remédios que ajudariam doentes a se recuperarem para melhorar a performance de um atleta saudável ou de uma certa aldeia gaulesa, por tutates, o famoso doping. A eritropoetina, ou EPO, por exemplo, é o hormônio que o nosso corpo faz para produzir mais eritrócitos, ou hemácias, as células que transportam oxigênio no corpo. Ela começou a ser fabricada sinteticamente em 1985 para ser dada a pacientes com distúrbios como anemia e diabetes, que precisam de mais hemácias. Não sem risco, pois um sangue com muito mais hemácias exige mais do coração para circular e aumenta as chances de acidente vascular cerebral e infarto, o que não impede vários atletas de usarem EPO para melhorar a quantidade de oxigênio que o sangue transporta e aumentar o desempenho em esportes como corrida, triatlon, até MMA e principalmente uma certa prova de ciclismo. Outro hormônio desenvolvido para tratar pacientes é o hormônio de crescimento, ou GH. Esse é usado para tratar pessoas com distúrbio de crescimento como a síndrome de Turner. Mas como mostraram em 1990, ele também estimula o ganho muscular e perda de gordura, o que motivou o seu uso para doping. Pena que entre os efeitos colaterais estejam problemas de juntas e aumento de risco para diabetes. E enquanto o GH era tirado de extrato de cérebro de cadáveres, ainda havia o risco de desenvolver a síndrome de Creutzfeldt-Jakob, ou vaca louca. Muito mais famosos são os esteroides anabolizantes como Dianabol, drostanolona e androsterona, que funcionam todos pelo mesmo princípio, agem como a nossa testosterona. A testosterona, como o próprio nome indica, é um esteroide produzido principalmente nos testículos que estimula a formação do corpo masculino, desenvolvendo mais músculos, mais pelos e acumulando menos gordura no corpo, como explicamos no Nerdologia sobre aquilo. Como Chris Cooper conta em Run, Swim, Throw, Cheat, antes dela ser produzida sinteticamente, cientistas como Adolf Butenandt chegaram a isolá-la de xixi coletado em banheiros públicos. O que faz todo o sentido biológico, já que uma pequena concentração da testosterona vai parar no xixi. Por isso mesmo, um dos testes antidoping mede sua concentração na urina. Como o Benny sabe muito bem, não demorou muito para esteroides serem usados em pessoas saudáveis. O próprio Schwarzenegger, admitiu usar esteroides no começo de sua carreira de fisiculturista, quando eles ainda eram permitidos. Entre homens mais velhos, os esteroides ajudam a evitar a perda muscular.
justamente o problema que um atleta teria durante a recuperação de uma lesão. E quem mais se beneficia com esteroides são as mulheres, que têm bem pouca testosterona normalmente. Tanto que a maioria dos recordes femininos de esportes que exigem força, como arremesso de disco, foram batidos por atletas da Alemanha Ocidental durante as décadas de 1970 a 1990, e continuam inalcançáveis até hoje. A Alemanha Ocidental tinha um programa de doping tão sistemático que mais de 2.000 pessoas receberam hormônios, incluindo crianças. Mas isso também pode trazer efeitos colaterais mais graves do que alteração de comportamento ou espinhas. Vide Andreas Krieger, um transexual que começou sua carreira esportiva como a arremessadora de pesos da Alemanha Ocidental, Heidi Krieger. Além dos músculos, doses regulares de testosterona na mulher promovem a formação das características sexuais secundárias masculinas, com perda de gordura corpórea e engrossamento da voz. Entre os homens, pode ter um efeito contrário. A tendência natural do corpo é manter um nível constante de testosterona. Se injetamos mais no sangue, o corpo desliga quem normalmente faz os hormônios, ou seja, atrofia os testículos. Além disso, o excesso de testosterona pode ser convertido em outro esteroide sexual, o estrógeno, o hormônio sexual feminino, o que pode causar a formação de seios, a ginecomastia do Bob. Pelo menos isso ainda deve ser mais seguro do que comer cogumelos que saem das paredes. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine nosso canal para mais antidoping nos quadrinhos e até a próxima quinta. Esse Nerdologia foi um oferecimento da Nerd Store, que trouxe as espetaculares luminárias nerds. Arrebente a parede do seu quarto com o Homem de Ferro, Homem-Aranha, Hulk, Martelo do Thor, o escudo do Capitão América e muito mais. Não tem fios, é LED com pilhas, nerd. Confira agora no link do post. Por favor, críticas, comentários, sugestões e temas aqui embaixo nos nossos perfis no Twitter e no Facebook. Então, após o vídeo, né, você vai ter que fazer uma pesquisa mais detalhada do que é o doping, né? Deu para dar uma entendida, né, nesse assunto, como que funciona, só que vocês vão fazer o quê? Faça uma pesquisa mais aprofundada sobre o que é doping no esporte e relate algumas reportagens sobre atletas que foram pegos no exame antidoping. Então, gente, nós vamos ficar com mais essa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês terem acesso a todos os materiais que a gente disponibiliza para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau!